Dia, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu também estou bem, graças a Deus. Vamos começar o nosso dia nessa manhã, que possamos assim estar nessa companhia para conosco, para com Deus, para com tudo aquilo que Deus nos proporciona pelo caminho. Oremos, Senhor, que a nossa fé seja firme perante aos nossos caminhos, uma fé que abre caminhos para o novo, para aquilo que possamos caminhar dentro do vosso propósito para com a nossa vida, que nesse momento e ao encerrarmos este Evangelho de Lucas, possamos estar cada vez mais na sua presença e trazendo consciência para o nosso dia a dia. Nos dê assim a sua orientação através dos anjos de luz, do Espírito Santo, para que possamos estar cada vez mais na sua presença, com o seu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Vamos começar a nossa leitura. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 5, as notas explicativas dele, Evangelho de Lucas. Nós paramos 5:19. Subiram ao telhado. As casas na antiga Palestina muitas vezes tinham escadas externas ao que levavam a um telhado plano. Por entre as telhas, alguns têm argumentado que Lucas se equivocou ao dizer que o telhado tinha ladrilhos, embora ladrilhos ou telhas não tenham sido largamente utilizados nesta época. Existem evidências de que foram de fato usados na construção de alguns telhados na Palestina, o que sugere que essa casa pode ter sido de uma pessoa rica. Além disso, os típicos telhados de barro eram feitos de placas de barro, primeiramente endurecidas pelo sol e depois transportadas para o telhado, e Lucas pode ter se referido a essas placas como telhas ou ladrilhos. 5:20. Vendo-lhes a fé, os seus pecados estão perdoados. Ao proclamar ao homem que seus pecados estão perdoados, Jesus está anunciando que tem autoridade para perdoar pecados. A seguir, demonstra essa autoridade curando o homem. Lucas 5:24. 5:21, 22. Escribas e fariseus são muitas vezes colocados lado a lado nos evangelhos. Veja notas Mateus 5:20 e Marcos 7:5. Jesus não nega que somente Deus pode perdoar pecados, mas afirma ter autoridade como Filho do Homem, Lucas 5:24, para perdoar pecados. Se isso não fosse verdadeiro, Jesus seria culpado de blasfêmia, conhecendo os pensamentos deles. É uma indicação da onisciência divina de Jesus, Mateus 9:4, Marcos 2:8, 5:23, 24. A réplica de Jesus envolve a diferença entre dizer e fazer. É mais fácil dizer a uma pessoa que seus pecados estão perdoados, o que não pode ser refutado, do que ordenar que levante e ande, o que pode ser refutado. A cura do paralítico feita por Jesus serve, pois, como prova para que vocês saibam de que, como o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Sobre Filho do Homem, veja notas em Mateus 8:20 e Marcos 2:10. 5, 27 e 32. Jesus chama Levi. Jesus agora traz perdão a um desprezado publicano. 5, 27 e 28. Publicano, veja a nota Mateus 5, 46 e 47. E Levi, em Mateus 9, ele é chamado de Mateus,
coletoria. Veja a nota Marcos 2,14. Siga-me. Convite para um total comprometimento com Cristo. Levi respondeu, deixando tudo. Jovem rico, Lucas 18, 18, 30. 5,29, a mesa. Veja a nota Mateus 20, 20, 26, 20. 5,30. Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Tal comunhão à mesa implica acolher essas pessoas em uma ampla comunhão interpessoal, o que os fariseus entendiam que tornava uma pessoa impura, porém assim como purificará o leproso sem se tornar impuro pela lepra. Nota no verso 13. Jesus também trará pescadores ao arrependimento, versos 32, e perdão sem ficar contaminado por se relacionar com pecadores. 5:31, 32. Os sãos, os doentes. Notas Mateus 9:13, Marcos 2:17, 5:33, 39. Uma questão sobre o jejum. Este relato faz um contraste entre a nova situação do reino de Deus e a velha e anterior situação sob a lei mosaica. 5:33, 34. Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Nota Marcos 2, 19 e 20. Sobre jejum, veja a nota Mateus 6, 16, 18. 5:35. Virão dias. Jesus está plenamente consciente da sua futura morte, em que o noivo lhe será tirado. Embora enigmático para os ouvintes de Jesus, os leitores de Lucas teriam compreendido que isto se referia à morte de Jesus naqueles dias, isto é, no tempo entre a morte e a ressurreição de Jesus, e também após sua volta ao céu. O jejum será apropriado para os seus seguidores. 5:36, 39. Jesus conclui sua resposta à questão sobre o jejum, verso 33, com uma parábola que consiste em duas metáforas principais. Um remendo novo não pode ser colocado em uma roupa velha, pois vai encolher com a lavagem, e quando a roupa velha, já encolhida, for usada, o remendo acabará por rasgá-la. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. O vinho novo em fermentação esticará os velhos e inflexíveis odres e faria com que se rompessem. O vinho novo necessita de odres mais novos e flexíveis. Ninguém é mais bem entendido como uma condenação irônica dos fariseus que privilegiavam o passado e rejeitavam a chegada do reino e da nova aliança. 22:20, trazida pelo reino. O ponto principal dessas duas metáforas é que ninguém pode misturar a antiga e a nova aliança, e que a era da nova aliança, inaugurada pela vinda de Jesus, exigirá arrependimento. Mateus 4:17, regeneração. João 3:3 e novas formas de adoração. João 4:24. E hoje a gente encerra esse capítulo 5 do Evangelho de Lucas. E amanhã a gente começa o capítulo 6. Uma reflexão. Uma fé que abre caminhos para o novo. Ao encerrarmos as notas explicativas desse capítulo, encontramos uma das cenas mais marcantes desse evangelho. Um homem não conseguia chegar até Jesus. Havia uma multidão no caminho, mas aqueles que o carregavam
não desistiram. Encontraram outra possibilidade, subiram ao telhado e abriram um caminho para colocá-la diante de Jesus. E Lucas registra algo muito significativo. Jesus viu a fé deles. A fé não apareceu apenas nas palavras, ela apareceu na atitude. Eles acreditaram tanto que fizeram alguma coisa por aquele homem. Depois encontramos escribas e fariseus questionando Jesus, questionam o perdão, questionam sua aproximação dos publicanos e pecadores, questionam até por que seus discípulos não jejuavam como esperavam. E Jesus responde mostrando que sua presença inaugurava algo novo. Ele se aproxima juntamente daqueles que necessitam de cuidado, usando uma imagem muito simples. Os que têm saúde não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus não veio procurar apenas aqueles que aparentemente já estavam prontos. Veio ao encontro daqueles que reconheciam que precisavam de transformação. E então aparecem as imagens do casamento, do tecido novo e do vinho novo em odres novos. Talvez aí esteja uma das grandes mensagens nesse capítulo. Não basta desejar o novo de Deus, sem permitir que algo também seja renovado dentro de nós. Às vezes, queremos novos caminhos, mantendo exatamente as mesmas estruturas, pensamentos e atitudes, mas transformação exige abertura. Os amigos do paralítico precisaram encontrar um caminho diferente. Levi precisou levantar-se de sua antiga vida, e os ouvintes de Jesus precisavam compreender que algo novo estava acontecendo diante deles. Ao encerrarmos esse capítulo, podemos nos perguntar: estou realmente aberto ao novo ou apenas tentando encaixá-lo dentro de antigas formas de viver e pensar? A fé abre caminhos para nos aproximarmos de Jesus. O encontro com Ele abre caminhos para a nossa transformação, e um coração disposto ao ser renovado sempre encontrará espaço para o vinho novo de Deus. Amém? Às vezes a gente precisa deixar coisas para trás, velhos hábitos, velhas condutas, velhas crenças, coisas que às vezes estão impedindo a gente de colocar o novo na nossa vida. Se você tem, por exemplo, um armário e ele está abarrotado, para você colocar algo novo lá, você precisa tirar algo velho que está lá. E às vezes, para a gente colocar Deus aqui dentro do nosso coração, a gente precisa tirar o que é velho ali dentro. Mágoas, ressentimentos, coisas que estão lá da nossa infância, machucando a gente. Às vezes a gente precisa olhar para isso, permitir que Deus mostre para a gente isso e tire isso do nosso coração. Que a gente, quando a gente fala assim, eu perdoei, quando a gente perdoa, a gente simplesmente não tem mais, aquilo que o outro faz não machuca mais, porque nós não permitimos mais isso, porque a gente não se conecta mais com isso. E quando alguém vem tentar nos ferir novamente, a gente simplesmente se afasta e ora por aquela pessoa ou por aquela situação, porque já não mais machuca e já não mais pertence. Amém? Oremos.
Senhor nosso Deus, que possamos estar em comunhão com a Sua presença e permitir que coisas velhas de nossas vidas possam ser purificadas, para que assim o Senhor possa colocar coisas novas no nosso caminho, que possamos permitir que isso seja rompido do nosso coração nesse momento e que assim nos liberte de antigos padrões, de antigas situações, para que o novo possa nascer. Em nome de Jesus, amém. Até amanhã, meus amores. Um ótimo sábado. Aproveita que o sábado é dia da faxina. Faz uma faxina aqui dentro do seu coração também. Faz uma faxina dentro da sua semana. O que será que você precisa deixar para trás para a semana próxima ser boa? O que aconteceu essa semana que você precisa deixar aí? Libere o que está aí dentro, para que assim possa nascer coisas novas. Um ótimo dia.